Paz do Senhor, pastor. Senhor, pastor Eliseu, eu sou um analfabeto digital, viu? Vai ter É dois, é dois, é Eu dois. tô velho. A Roberta tá cortando minha cabeça. Como é que faz aqui? Tá cortando. Deixa eu ver. Peraí. Tá bom. Só um minutinho, pastor Eliseu. Aê. Ajustou. Isso. Vou entrar aqui na minha. Tudo bom, pastor? Tudo bom, pastor, graças a Deus. Prazer estar falando com o senhor aqui. Prazer em lhe conhecer. Prazer é todo meu, pastor. Pronto. Tô vendo aqui no telefone do Roberto. Tudo perfeito. Aquilo como o povo tá assistindo. Ei, Tá, ei. joia. Prontinho, estamos aqui, estamos à disposição. Temos um tema muito lindo hoje. Pastor Isso do ministério. Roberto, um abraço, paz do Senhor Jesus, meus cumprimentos. Pastor Eliseu, um abraço, Pai do Senhor Jesus. Prazer vê-lo. Pastor Daniel solicitou essa live interessante, pastor Marco, para nós falarmos sobre os desafios do início ministerial. Quantos e quantos jovens se inspiraram, se inspiram no seu ministério e, como a mim também, outros estão nessa caminhada. E esse tema bastante sugestivo, pelo pastor Daniel, pelo pastor Roberto, nós queríamos desenvolver aqui algumas experiências do senhor e algumas minhas também para ajudarmos a nossa adolescência e juventude. Vamos lá. Vamos falar com essa turma. Meu Deus, já faz tanto tempo que eu acho que eu nem lembro mais. Aqui para mim tá ok. Tudo ok? Tá dando para ouvir, Roberto? Tá. Tá tudo certinho Ok. aí? Aqui tá ok também. Tá tudo joinha. Então vamos lá, pastor Eliseu. Vamos fazer. O senhor pergunta e eu respondo? Como é que a gente faz? O senhor pode começar falando pelas suas experiências do início ministerial, seus desafios. Meu Deus. O primeiro desafio foi acreditar que, de fato, Deus tinha uma obra na minha vida. Menino pobre, de família extremamente pobre, igreja extremamente pequena, numa cidadezinha do interior de São Paulo, sem pai evangélico, sem mãe evangélica, e com aquele sonho no coração. O sonho nasceu, pastor Eliseu, como ser um pregador, quando eu assisti uma fita cassete de um pregador. Eu estive, inclusive, com ele há 2 semanas atrás, e eu comentava isso com ele, ele deu gargalhada. É um japonês, acho que é o único pregador japonês do país, pastor Hidekazu Takayama. E eu comentei com o pastor Hidekazu Takayama que eu estava na minha cidade, e eu fui visitar a casa de um amigo, a gente chamava ele de Leleco. O Leleco era José Augusto, menino muito pobre. A mãe dele era gari na cidade, onde eu moro até hoje. E naquela casa onde o Leleco morava, ele, a mãe dele e uma irmã dele, chamava Bruna, ele arrumou um lugarzinho lá no canto, colocou um toca-fita. Na época não tinha CD, 3 em 1, era um toca-fitas. E ele falou, você vai ouvir hoje um que é um pregador de verdade. E quando ele colocou aquele pastor pregando, o pastor Takayama tem uma voz única, né? A voz dele é uma voz de locutor de rádio, uma voz com uma entonação vocálica agradável. E quando eu vi aquele homem pregar, e no fundo da pregação dele, aquela barulheira, né? A efusão do povo adorando. Eu entrei em transe, eu dei um pulo na sala e disse, é isso que eu quero para a minha vida. Se existe isso, se existe alguém que se dedica a isso, porque eu era novo convertido, é isso que eu quero para a minha vida. E ali nasceu um desejo de começar a ouvir pregadores. E eu comecei a ouvir os pregadores da minha época. Na minha época tinham 5 pregadores. 4 já estabilizados e um 5º que estava chegando. Eram eles Gesiel Gomes, Napoleão Falcão, Gilvan Rodrigues, Hidekazu Takayama, e estava começando a aparecer um maranhense chamado Gilmar Santos, que para nós foi o nosso príncipe na nossa época, né? Porque eu era jovenzinho, ele era o mais jovem, era o que mais se identificava conosco, e os 5 eram assim, baluartes, né? Ainda são, mas eram homens, eram um ponto fora da curva, sabe? Eu até entendi mais tarde, porque só tinham esses 5. Porque a gente olhava para eles, admirava eles, mas a gente não tinha na mente a condição de um dia chegar ao nível deles. Eu costumo dizer, por
Parece que um dia Deus estava feliz disso, e hoje eu quero levantar um homem e vou fazer dele um cobaia no meu laboratório de ungidos. Eu quero ver o quanto um homem suporta receber da minha graça, conhecimento e unção. Aí Deus deu tudo para o pastor Gesiel Gomes. Que o pastor Gesiel, ele pregava, ele ainda prega, quer dizer, o pastor Gesiel prega, ele é usado nos dons do Espírito Santo, nos 9 dons do Espírito, catalogados na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, e em alguns dons extras, que eu chamo de extra-bíblicos, né? O pastor Gesiel, dono de uma mente única. A gente escutava o pastor Gesiel pregar e ficava assim, né? Que homem é esse? Aí, de repente, aparece Napoleão Falcão, né? Pastor Napoleão, uma verborragia única, né? Ele sempre procurou palavras difíceis e inteligentes, então ele floria o sermão dele, e dono de uma unção única. Eu me lembro em Ribeirão Preto, no Congresso de Jovens, pastor Napoleão Falcão pegou o molho de chave deles e chamou para frente quem não era batizado com o Espírito Santo, e ele falou sobre a porta que abria o batismo com o Espírito Santo, e quer dizer, a chave que abria a porta do batismo com o Espírito Santo. E ele pegou aquele molho de chaves, rodou da mão e disse: vou jogar, quem pegar a chave vai abrir a porta. Meu Deus do céu. Ele jogou a chave e eu vi, não um, não dois, mas centenas de crentes serem batizados com o Espírito Santo. Mas o primeiro foi que catou aquele molho de chaves. Aí fui ver o pastor Gilvan Rodrigues. Caraca, pastor Gilvan Rodrigues tem um cacuete que é só dele, né? Estamos aqui, aquilo que chamava atenção e empolgava, um evangelista nato. Pastor Gilvan Rodrigues, a gente chama de pastor, mas é um evangelista nato. Para mim, um evangelista completo, né? Na visão do evangelista, era o pastor Gilvan Rodrigues. Aí depois eu vi o pastor Takayama pregar ao vivo, um homem de 1,5 metro de altura. Ele ia falando, e quando ele levantava a perna dele, como se fosse dar um golpe de Kung Fu, o céu desabava sobre a gente. Então, quando eu vi esses homens pregarem em tempo real, eu falei, meu Deus, é lindo, mas é impossível aproximar deles. Aí vem o pastor aí vem Gilmar Santos. Aí era para acabar com tudo, né? O pastor Gilmar parece um locutor de rodeio. E a minha voz, desde criança, ela sempre foi muito rouca, voz modulável. Eu lembro que no culto de mocidade eu dizia para a moçada: quem vocês querem ver pregar hoje? Eles falavam: hoje a gente quer ver o pastor Gilmar Santos. Então eu encarnava eles, eu tinha as mensagens decoradas, né? E imitava a impostação de voz e tudo mais. Até que um dia Deus abriu uma porta para que eu fosse pregar. E a primeira pregação que eu fiz num evento muito grande, foi o evento dos Gideões, há 26 anos atrás. A primeira pregação ela não tem gravada, foi uma mensagem que eu preguei debaixo da tenda. Eu preguei, deixa eu tentar lembrar o tema aqui. Oh, meu Deus. Não vou lembrar o tema, porque foi uma mensagem ela foi uma mensagem espontânea. Eu havia perdido a minha Bíblia com os esboços de mensagem. Foi uma loucura, né? Aí o pastor Isaías, que hoje está em Argentina, disse: vamos ver se você é pregador mesmo. Pegou uma Bíblia, tirou o plástico dela e me deu. E eu preguei o que veio na cabeça. Eu estava completamente perdido, por causa, estava muito nervoso, né? Eu não sei o que eu preguei. Eu sei que eu preguei imitando esses homens, né? Tentando usar da eloquência deles. Aí o pastor Cisino me chamou para pregar no ginásio, naquela mesma festa. Aí eu tive tempo de preparar a mensagem: os 4 poderes que lutam pela vida de um missionário. Aí voltei em 2000, isso foi em 1999. Voltei em 2000 a convite do pastor Cisino para poder pregar como pregador oficial. Nessa oportunidade eu falei: Jesus, eu não consigo imitar esses homens mais, porque meu pulmão sempre foi muito pequeno, meu diafragma muito pequeno, eu não tinha uma extensão vocálica como a deles. Eu falei: eu vou pregar do jeito que o Senhor me deu. E eu preguei uma mensagem na linha contrária de todos os assembleianos, né? Eu preguei o sonho de José, que para aquela época foi chamada já de cura interior, né? Que era uma mensagem calma, uma mensagem quieta, né? Eu não tinha aquela explosão pentecostal. E eu me lembro que Jesus, acho que por pena de mim, no meio da pregação, levantou um paralítico. E aí a notícia se esparramou, porque ninguém me conhecia. Aí as pessoas quiseram comprar a mensagem do dia, a fita cassete, a fita de vídeo, VHS,
mas para ver o paralítico andar, porque o paralítico subiu ao púlpito. Só que até o paralítico andar, a mensagem caiu no coração do povo e Deus abriu as portas. Aleluia, aleluia. Foi assim que começou.